Amigos, meu nome é Vinícius Talon e uma indicação de um livro de oratória para advogados e estudantes de direito. Antes de fazer a indicação, eu peço a você que se inscreva aqui no meu canal do YouTube e ative as notificações, porque assim você sempre saberá quando for lançado um novo vídeo aqui no canal. Além disso, caso você goste deste vídeo, peço que clique em gostei e compartilhe nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, para que este conteúdo chegue a mais pessoas. E também veja o link que está na descrição deste vídeo, porque ali você encontrará outras indicações de livros, artigos, vídeos, cursos em que eu leciono, grupo do WhatsApp e muito mais. Vejam, a oratória é fundamental. A oratória é imprescindível para aqueles que atuam no direito. Até para o estudante de direito que ainda não está trabalhando, a oratória será muito importante para apresentar trabalhos, para a apresentação do TCC, da monografia. E eu vejo que muitos estudantes não têm medo apenas da elaboração do TCC, mas principalmente da apresentação, da defesa do TCC perante a banca. E no caso do estudante que tem alguma pretensão de fazer concurso público, talvez tenha que fazer uma prova oral ou uma prova de tribuna. Foi o meu caso, quando eu fiz concurso para defensor público, tive que fazer prova oral e prova de tribuna. E, obviamente, para o advogado, a oratória é imprescindível, tanto para quem vai atuar no júri, como quem vai atuar em outros processos que não sejam submetidos a júri, mas que tenham a inquirição de testemunha ou que dependam de algum ato oral, uma sustentação oral, tem que falar com o cliente, tem que falar com o delegado, tem que falar com o promotor, tem que despachar com o juiz, tem que fazer várias coisas no processo que exigem falar em público, fazer alguma apresentação ou, no mínimo, dialogar com alguém. E muitos talvez fiquem intimidados, nervosos, não estejam acostumados, enfrentem dificuldades, e isso é normal. Como eu sempre digo, a oratória não é um dom que você tem que nascer com a oratória, caso contrário será um fracasso. Não. É possível desenvolver a oratória, é possível treinar a oratória, e eu vou indicar um livro sobre isso agora. Como é possível também que você queira atuar em algo que não exija tanto a oratória. Por exemplo, não quer atuar em casos de inquirição de testemunhas, em audiências, você quer fazer peticionamento, quer peticionar para um escritório. Tudo bem, é um trabalho digno, merece o mesmo respeito e, claro, você pode decidir a forma de atuação como quiser. Mas caso você queira desenvolver a oratória, eu entendo que esse daqui é o melhor livro para advogados. Oratória para advogados e estudantes de direito, do Reinaldo Polito. Vejam, está aqui esse livro. É um livro muito interessante que aborda vários temas da oratória que talvez até forme uma base, uma teoria geral que pode ser utilizada por qualquer pessoa, não apenas pelos profissionais do direito, mas aqui, principalmente, ele fala sobre coisas do direito, sobre a advocacia. Vejam, por exemplo, que logo no início, vou pegar aqui o sumário, ele fala atributos da boa oratória do advogado. E aí fala sobre a credibilidade, naturalidade, emoção, envolvimento, imagem bem construída, conhecimento e autoridade sobre o assunto. É sempre mais fácil falar sobre aquilo que você tem algum conhecimento, aquilo que você sabe. Eu sempre digo isso. Falar sobre a área criminal, para mim, é muito fácil. Mas se eu tiver que falar sobre previdenciário, eu não vou conseguir falar. Eu não conheço tanto, eu não estudo tanto previdenciário e será, portanto, muito difícil. Confiança, como combater o medo de falar em público, que é um dos maiores medos da sociedade. Isso é muito importante mencionar. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma pegadinha numa sala de aula para demonstrar aos alunos que eles estavam se emocionando à toa. Eu falei, depois de várias aulas sobre teoria dos jogos no processo penal, sobre júri, e aí como chamar a atenção dos jurados, os alunos gostando, mandando e-mail, caramba, eu estou ansioso para a próxima aula e tal. E aí um dia eu cheguei lá com uma folha de papel e falei, pessoal, hoje tem uma prova surpresa. E a prova é oral.
Eu estou aqui com a lista dos temas e com a lista dos nomes. Eu vou sortear aqui quem vai começar fazendo a prova oral, isso aqui vale nota e tal. E eu comecei a ver os alunos de cabeça baixa, chorando, nervosos e tal. Aí eu entreguei para um aluno e falei, pode ler aí, primeira linha. Quem tiver na primeira linha já vai. E aí todo mundo querendo se esconder e tal. Aí o aluno começou lendo 1 litro de leite. Não sei quantos tal medida de açúcar. E aí tinha ali uma receita de uma batida. E aí todo mundo começou a não entender nada. Eu falei, calma pessoal, não vai ter prova oral. É só para demonstrar para vocês que a gente falou tanto sobre teoria dos jogos, júri, sobre como chamar a atenção dos jurados, como desenvolver o argumento, como convencer os jurados, como fazer a parte, mas vocês estão com medo até de falar aqui na frente de colegas que vocês conhecem, que estão convivendo diariamente, com os quais vocês estudam, que vocês sabem como são e que te conhecem. Vocês estão com medo disso. Então imagine falar na frente de um juiz, de um promotor, de jurados, do público, fazer uma palestra. Vocês precisam perder esse medo de falar em público. Foi ali que eu chamei a atenção deles para isso. Eu fingi que ia ter uma prova oral para demonstrar, por meio de experiência própria deles, que é de fato algo amedrontador. Dá muito medo falar em público. E aí, enfim, aqui tem várias lições sobre voz. Tem um capítulo só sobre voz, respiração, aprenda a colocar a voz, pronuncie bem as palavras, ajuste o volume, encontre a sua velocidade, altere o volume e a velocidade, ponha ênfase nas palavras, e aí, enfim, várias coisas sobre sotaque, se precisa alterar, como alterar, enfim, a pausa na comunicação, que é importante também, às vezes fazer uma pausa para que a pessoa reflita sobre aquilo que você está falando, como usar bem o microfone, até isso tem aqui, e aí várias explicações sobre vocabulário, usar palavrão, gíria, termos incomuns, vocabulário técnico, frases vulgares, tics e os vícios, enfim, muitos aspectos sobre a fala, sobre o que falar, como falar, a expressão corporal tem aqui também, o processo natural da gesticulação, a ausência de gestos ou o excesso de gesticulação, a boa expressão corporal para falar, a questão da posição de apoio, como apoiar os braços ou como utilizar alguma coisa enquanto você fala, variando os gestos, a posição natural das duas pernas, tudo isso tem aqui nesse livro. Como falar sentado, tem isso também. Algumas pessoas encontram dificuldades para falarem sentadas, porque, primeiro, às vezes pressiona o estômago, e isso pode prejudicar um pouco a respiração. Segundo, algumas pessoas gostam de falar andando. É o meu caso. Quando eu faço palestra, eu fico andando de um lado para o outro, porque é assim que eu me sinto bem. A aparência, ele fala sobre isso também, tem a ver com oratória. Dúvidas quanto à roupa, como se vestir de acordo com sua atividade profissional, questões sobre cores, acessórios, óculos, enfim, tudo isso que também gera alguma influência na sua oratória e na sua apresentação. Aí entra numa segunda parte, técnicas de apresentação e as circunstâncias especiais. Aqui é uma parte focada na advocacia. Ele fala, por exemplo, planejando apresentações. Aí, claro, tem muitas coisas aqui que serviriam para palestras, enfim. O momento que o advogado deve refutar, recapitulando em uma ou duas frases o que acabou de dizer. Encerre com informações consistentes que possam levar à reflexão ou à ação no tribunal do júri. Recursos audiovisuais, como utilizar os recursos audiovisuais, técnicas de apresentação, aprenda a falar de improviso, aprenda a ler em público, como estou fazendo aqui, ler em público para fazer uma apresentação de alguma coisa. Isso é curioso, muitos professores, principalmente da Alemanha, palestram lendo. Eles gostam de ler aquilo que eles prepararam para a palestra. Sobre
aprender a ler em público, ele fala, faça poucos gestos, faça marcações e tal, recursos de apoio, falas circunstanciais, isso é interessante, como fazer uma homenagem, como agradecer uma homenagem, como fazer um discurso, como apresentar um orador, como entregar um prêmio e como falar com a imprensa, como falar com jornalistas da imprensa escrita, como falar no rádio, como falar diante das câmeras de televisão. O livro também tem vários resumos, tem várias partes resumindo o que foi dito antes, exercícios de fixação e muito mais. Então, eu recomendo esse livro, Oratória para Advogados e Estudantes de Direito, do Reinaldo Polito. Na minha opinião, é o melhor livro de oratória. Tem outros livros de oratória, como, por exemplo, eu me lembro de um livro que é Como Falar em Público e Como Atuar. É mais voltado para atores de teatro, para apresentadores. Não é tão recomendado para advogados, porque ali envolve muitas coisas de atuação. Esse daqui já trata de situações específicas do advogado, como eu acabei de falar, apresentação, fazer uma homenagem a alguém no evento da OAB, por exemplo, ou dar entrevistas. Isso é muito importante, saber dar entrevistas, saber colocar a voz na fala, no júri, como se vestir para falar em cada ambiente, como escolher as cores, como escolher os acessórios. Tudo isso é falado nesse livro do Reinaldo Polito, que para mim é uma grande referência em oratória, eu recomendo bastante. Eu vou deixar o link desse livro na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, cliquem em gostei, compartilhem nas redes sociais, vejam os links na descrição, inclusive o link desse livro, que eu vou deixar ali para vocês, e até o próximo vídeo.